Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de instrumentação industrial e hoje nós vamos falar sobre o frame do protocolo HART. Para a gente poder entender melhor o frame do protocolo HART, alguns documentos serão disponibilizados para vocês, tá? Esses documentos são basicamente esses 5 que a gente colocou aqui o nome deles e eu vou colocar aqui a pasta, né, chama normas HARTs. Aqui no HART.zip tem todas as normas, porém essas que estão em Word são as que a gente vai acabar utilizando, né? São 5 arquivos aqui que a gente vai acabar utilizando mais, tá? Onde tem as informações que a gente vai precisar durante a disciplina. O protocolo HART ele possui aí todo um formato de cada tipo de dado. Tá? Então, cada tipo de dados que a gente utiliza lá, ele tem um formato próprio. E aí também foi gerado uma documentação relativo a isso que a gente vai precisar estar complementando ela. Tá? Aqui, ó, nessa pasta, na pasta imagens, a gente vai ver um pouco aqui a navegação de tudo que vai ser disponibilizado lá no GitHub. Tá? Então, você vai ter o Virtual HART SCI lá no GitHub. No GitHub tem as macros, onde está sendo colocado todas as funções que estão sendo elaboradas. A gente vai falar um pouco mais sobre elas hoje. E nessa outra pasta tem a parte de imagem e arquivos que a gente está criando para fazer a configuração dele. É o arquivo de configuração HART. Esse CSV, por enquanto, não vamos falar sobre ele. Vamos trabalhar só com esse XLS. Então, configuração HART, os comandos HARTs e os enums, né, enumerate HART. São basicamente, por enquanto, esses arquivos que a gente vai estar trabalhando aqui dentro do nosso repositório. Quer dizer, são arquivos que a gente vai estar alterando aí, tá? Então, desses arquivos, a gente tem também, né, tá falando aqui sobre os tipos de dados, dentro da pasta macros, nós vamos ter todas as funções que já foram feitas que a gente tá utilizando e vamos estar trabalhando em cima delas. Então vamos entender um pouco como é que está a separação aqui do código, tá? Dessa virtual HART aqui nossa. Nós temos o HART virtual, que é a função principal. Essa função principal, ela é a parte de interface gráfica e vai ter algumas outras funções de interface gráficas que vai estar trabalhando com ela, que tem o GUI, né? Então, HART GUI atualizar, HART GUI conectar, HART GUI desconectar. Todos esses que tem GUI são funções relativas aí à interface gráfica, né? São botões, são pop-ups, são elementos aí da nossa interface gráfica, tá? Tudo que tiver type, então HART type sem sinal inteiro para hexa, HART type tempo para hexa, HART type o real simplificado para hexa, né, o AXI empacotado para hexa, o inteiro sem ser o sem sinal, né, o inteiro normal para hexa, e assim sucessivamente, e depois o inverso, tá? Então todos os que são types são os tipos, né? Então, exatamente o que a gente está falando aqui, sobre os tipos de datas, né? Os formatos de dados. Então, esses dados que tem, cada um deles segue uma regra, uma norma, e essa norma é o que a gente está adotando aqui. Se a gente for abrir o arquivo, né? Vamos abrir aqui um arquivo, ó, aqui tem como eu, por exemplo, pegar um valor em hexa, né? Um valor em float, e converter ele para hexa. Então esse aqui seria na verdade em hexa e transformar ele para real, né? Então como que eu faço essa matemática? Isso está na norma, e aí conforme está na norma eu fiz a continha aqui, tá ok? Tem o contrário, né? Aqui já é o contrário, eu pegar o meu valor em real e transformar ele para hexa. Então no final eu tenho um print aqui em hexadecimal da conversão desses valores. A gente vai estar trabalhando com essas funções, testando elas, validando elas, verificando se tem alguma falha, para o nosso projeto estar funcionando corretamente. Então, os tipos de dados é uma das ações que nós temos que fazer, e tem normas aí que a gente precisa ler para ver se está sendo atendida. Tá? Como é que é o frame HART? O frame HART, ele basicamente tem ou essa cara que a gente chama de short frame, né? Então o frame curto,
ele vai ter sempre um preâmbulo. Esse preâmbulo é sempre um conjunto de bytes, né, que estão todos em 1. Então, aqui ó, eu tenho um byte, todos em 1 vai ser FF em hexadecimal. Aqui eu tenho um outro byte, FF em hexadecimal. Então, aqui nós temos 4 bytes sendo mandado como preâmbulo. Isso pode ser configurado. A gente vai ter situações que são 8 bytes, tem situações que são 4 bytes. Então, vai ser configurado como é que é o preâmbulo. Então, ele manda um conjunto de bytes inicial, todos em 1, ou seja, FF, para que sinalize que está começando um frame. Depois eu tenho o frame delimiter. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o delimiter para a gente entender ele, né? Esse delimiter, quando ele está em 0, a gente vai ver direitinho, ele está sinalizando que é o frame short. Esse 6 e esse 2, a gente vai ver diferença quando que é 6 e quando que é 2, num slide mais à frente aí, tá? Então, eu tenho o delimiter, eu tenho o address, né, o endereço, e tenho o meu comando, tá? O nosso comando aqui, que no caso é o comando 0. O comando 0 também a gente vai falar o que é. Aí quando você manda um comando, ele vem um byte falando qual que é o tamanho dos elementos que vão vir para a frente relativo a esse comando. Então, nesse caso aqui, são 14. Então, se a gente for contar aqui, tem 14 bytes, né, onde é o corpo do comando. Então, o tamanho do corpo do comando. E, por último, o checksum validando, né, faz uma conta com todos esses bits. Aí, ele te manda o número e você recebe esse número. E recebendo o seu frame, você faz a conta e verifica se não veio perdendo nenhum bit. Ok? Esse é o checksum. Aqui nós vamos pegar aqui o longo, né? Então a diferença que era 0, agora virou 8 aqui. Então long frame, tá? Ele muda um pouco esse corpo do frame aqui, que a gente está chamando de corpo do frame. Então você vai ver que agora o endereço não é mais o endereço, o endereço muda, né? Agora ele já vem com mais informações, como o manufacturer ID do device, o device type, né? O endereço dele já tem 3 bytes aqui para referenciar ele, depois o comando e a mesma coisa, o corpo do comando, o tamanho do corpo do comando, o corpo do comando. Tá? O delimiter field, né, que é esse delimiter aqui, ó, é o campo delimiter, né, delimiter field, eu vou pegar aqui as informações dentro dessa especificação aqui, ó, esse data link layer especificação. Dentro do data link especificação, você vai ver que tem aqui, ó, delimiter field. Então eu aperto o Ctrl, clico nele e ele vai diretamente para esse lugar onde tem essa telinha que eu coloquei lá para vocês, né? Tem as informações aqui certinha. Então a gente vai ter que estar sempre pesquisando esses documentos. Aqui a gente está vendo, né, esse número 1, 2, 4, 8, é porque com um byte que tem 8 bits, né, em hexadecimal, fica mais fácil eu fazer a conversão de 4 em 4. Então esses primeiros 4 aqui, se eu somar tudo aqui, né, vai dar 15. 15 é o F. E a mesma coisa do lado de cá, 15 dá o F. Então todo mundo em 1 seria FF. Então isso é um byte. Tá? Se a gente for analisar aqui, ó, se somente esse que está em verde for em 1, eu vou ter então 8 do lado de cá. Né? E se eu tiver 1 do lado de cá, 8, ficaria 8, 8. Então vamos analisar aqui o que ele está falando. Frame tape. Né? Então aqui ele está falando para nós que se for o número 2 nesse começo, significa que está sendo do master para o campo, né? O device de campo. Então, quem é o master? Normalmente um PLC, um computador, um dispositivo de configuração. E o dispositivo de campo é o nosso transmissor. Então ele está falando aqui que se tiver 2, quer dizer que é o master mandando informação para o seu dispositivo de campo. Se ele tiver 6, significa que é o meu dispositivo de campo mandando informação para o master. Por isso que a gente tinha aqui 2 ou 6. Né? É a situação 2, quando é o meu master, né, perguntando, e a situação 6, quando é o meu dispositivo de campo respondendo. Então, tá aí como é que funciona esse delimiter. E a gente vai ver aqui no final, ó, se esse cara for 1, aí é 8, né? Se ele for, aqui tá, pulem, né? Então, se ele for 0, aí vai ser 1 byte de endereço. E se ele for 1, que aqui vai ser o 8, vai ser 5 bytes de endereço. É o que nós estávamos vendo aqui, né? O long ou short frame. Então, quando é 8, eu tenho de endereço 1, 2, 3, 4, 5. Quando
short, né, que é 0, eu tenho um só byte de endereço, só um, tá? Ele tem essas delimitações. Então aqui a gente vê tudo, né, sendo especificado como que funciona o delimiter field, beleza? Só para a gente entender como é que a gente vai analisar cada um daqueles campos quando for necessário. Outro ponto importante para a gente já trazer nessa primeira aula é que os comandos hearts eles têm aí uma divisão, né, por exemplo, do 0 ao 30, ou seja, o comando 0, o comando 1, o comando 2, até o comando 30, eles são comandos universais, e ele vai estar aqui, ó, nesse documento, né, Universal Command Specification. Então, aqui vai estar falando sobre ele. Esses comandos universais são os comandos que todos os fabricantes, todos têm que ter. Então, todos os fabricantes têm que ter esses comandos. Outro comando importante aqui é do 128 ao 253, que são os comandos de cada fabricante. Então, cada fabricante ele pode colocar dentro dessa faixa aí de comando, né? Então, ele pode chegar lá e criar o comando 128 fazendo o que ele quiser. O comando 129 fazendo o que ele quiser. E aí ele tem que dar um documento especificando o que esse comando faz, né? Qual é a especificação para esse comando. E aí a gente tem alguns comandos específicos para o wireless heart, que é a parte, né, wireless do heart, e algumas reservadas, outras não públicas, enfim, são comandos aí diversos que a gente pode estar visualizando na nossa tabelinha aqui, ó. A gente tem alguns comandos que são os comandos práticos, né? São comandos muito utilizados aí, ó, do 32 ao 121, só que com exceção do 38 e 48, que ele é considerado um comando universal. Então a gente tem também esses comandos práticos. A gente vai trabalhar na nossa disciplina basicamente fazendo os comandos universais e os comandos práticos para o nosso simulador, ok? Então aqui, ó, eu vou começar explicando alguns comandos, né? A intenção, uma das primeiras tarefas nossas, vai ser pegar esses comandos e converter para planilhas como essa aqui, né? As planilhas como essa, elas estarão, né, voltando aqui para o nosso repositório. Eu vou pegar aqui a nossa planilha do repositório para a gente poder visualizar aonde estaria. Então, o meu repositório aqui, Virtual Heart, eu tenho macros e imagens. Em imagens, eu tenho aqui, ó, Heart Commands. Então, são os comandos hearts. Essa planilha, quando você clicar, ela vai abrir essa planilha aqui, ó. Aqui nós temos a parte de todos os elementos que tem no dispositivo heart. Aqui, como que é o frame heart que nós falamos. O heart command 0. Tá? Vou dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. O heart command 1, heart command 2, heart command 12 que eu estou montando. E a gente tem que montar todos os demais heart commands, tá? O command 0, então como a gente já viu lá o delimiter, né, 86, a gente já sabe o que é o 8, o que é o 6, né, long frame, e nesse caso é o dispositivo de campo respondendo para o mestre, né? Aí a gente tem BE ou 3E, por quê? Porque o último bit aqui, ó, que vai fazer CB ou 3, falando se é master ou se é slave, né, o manufacturer ID. Então, se o dispositivo, né, que a gente está trabalhando, ele é um dispositivo master ou ele é um dispositivo slave, tá? Aqui é o fabricante, né, um endereço do fabricante. Então, o fabricante, quando você faz a adesão à Heart Foundation para que você possa fabricar equipamentos com o protocolo Heart, eles vão te fornecer um endereço. E nesse endereço, o último bit vai ser para você estar informando, né, se o dispositivo que você está fabricando é do tipo master ou se ele é do tipo dispositivo de campo, né, um slave, por exemplo, tá? Você tem lá o device tape, né? O device tape é para especificar que tipo de device é seu. Então, lá dentro, depois que você tem o seu Manufacturer ID, você vai criar vários produtos diferentes. E cada produto vai ter um device tape diferente, né? Um ID diferente para ele. E aqui seria um endereço mais completo, tá ok? Vamos voltando naquela tabelinha para a gente poder visualizar aqui melhor. Mas o que acontece? Aí o comando 0, né, como a gente tinha falado, o comando 0
olha, comando 0 aqui, tá? Então, esse é o comando 0. O corpo do comando são, no caso, 14, tá? 14, como ele coloca aqui, o corpo vai ter tamanho 14. Os dois primeiros bytes são erros, e depois você tem uma série de informações, como do tipo device tape. Na verdade, aqui é uma expansão para o device tape. Tá? Ele está aqui, Manufacturer ID, como a gente viu lá na frente, ele está repetindo essa informação aqui no comando 0, o device tape repetindo, mínimo número de preâmbulo requerido, o preâmbulo, lembra, é esse cara aqui, então tem que ter no mínimo 5, se for 5 aqui, esse cara está com 4, ele não vai funcionar, tá? Então ele tem que analisar isso para ele saber como é que ele vai estar mandando o preâmbulo, e assim vai, né? Revisão, o nível da revisão, enfim, tem uma série de informações sobre o dispositivo no comando 0. Tá? O comando 1, aí o comando 1 aqui, ele vai ser só 7, né, o tamanho do corpo dele. Aqui está o comando, o tamanho do corpo. Essa parte aqui a gente já viu, né, é sempre igual. E aí ele vem o erro, uma palavra reservada, e ele começa primário variable unit. Se a gente for olhar lá, com o comando 1, esse cara é uma enum. Então, uma outra coisa que nós temos que fazer aqui, né, é pegar as nossas enums. Então, aqui, ó, você vai ver aqui, ó, heart enumerated, é aonde a gente vai colocar as nossas enums, né? Então, como que vai ser feito isso? Você vai ter aqui no nosso coisa enum 1, 2, 3 e 4, e aí você tem que olhar para esse comando, qual que é a enum que ele trabalha. Aí lá na enum que ele trabalha, tem que pegar essa enum e verificar o que é o número 20. O número 20 vai ser uma informação do tipo graus Celsius, por exemplo, né, ou graus Fahrenheit, né? Então aqui tem todas as variáveis possíveis de instrumentação. Essa enum, por exemplo, que é utilizada no comando 1, ela é muito grande, porque ela vai ter unidades de pressão, temperatura, vazão, tem todas lá nessa enum. Aí depois ele vem com as informações relativas ao valor, né, da variável que ele está lendo. Ele utiliza 4 bytes para poder formar essa palavra, e aí a gente vai mostrar aqui como é que é a nossa planilhinha, esse comando, para a gente entender melhor. Então aqui, ó, como que funciona esses 4 bytes? Ele constrói isso, né, conforme a norma está mostrando para nós, desta forma. Então lá tem uma norma chamada os tipos de dados, né? Como é que são os tipos de dados. E cada tipo de dados, né, Data Link Layer Specification, a gente vai ver aqui que o float, ele tem esse S, que é o último bit. Então, o último bit aqui, que é do 3F, ele vai ser o S. Vai ser o menos 1 elevado a S, para falar se é positivo ou negativo. Depois, os 8 bits, que vai ter 4 daqui, na verdade, 7 daqui e mais 1 dessa variável, vai estar falando que é esse E. Então, 2 elevado a esse E menos 127. No caso aqui está sendo 0. 0 menos, desculpa, 127, 127 menos 127, 0, 2 elevado a 0, 1. Tá? E multiplica por 1 ponto o F. O F é os demais 23 bits, só que esses 23 bits vai estar montando para nós uma palavra depois da vírgula. Então, o primeiro está montando... Só que aqui a gente vai ter, esse primeiro é 2 elevado a menos 1, aqui é 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 5, e aí vai até o último, né? Então você vai tendo aqui 0,25, 0,125, 0,0625 e assim sucessivamente, né? Soma todo mundo aqui, então esses bits somado tudo, vai dar esse número, só que é um ponto esse número. Então, você tem ele multiplicado pelos demais, você monta a sua palavra. Né? Então, o meu valor em real é isso aqui. Tá? É assim que funciona e é isso que a nossa funçãozinha no Scilab faz. Tá? Então, a função em Scilab, que ela faz exatamente isso. Ela, menos 1 elevado a S, 2 elevado a E menos 127, 1 mais F. Né? É exatamente aqui quem é o F, quem é o E, quem é o S. Tá? Montando. E o inverso dela já é essa funçãozinha um pouquinho mais complicada aqui, tá ok?
Só para vocês entenderem, depois vocês analisam o código lá direitinho. Comando 2, tá? O comando 2, ele vai fazer o quê? Duas leituras. Então ele lê essa e essa aqui em real. Então ele faz essas duas e um código de erro. Então, a diferença é que ela tem dois reais aqui, duas, chama a função que converte, faz essa análise e se tiver que escrever faz o contrário, tá? Então é a mesma coisa, tem o comando 1, o tamanho é 10 e a quantidade de bits aí são 10 para esse comando, tá ok? Mesma coisa 7, tem 7, tá? E é isso que a gente vai ver agora no nosso slidezinho aqui, a mesma coisa, tá ok? Então vamos voltar aqui mais uma vez, só para a gente poder finalizar aí, né? Nosso repositório. Não é esse aqui. Então o nosso repositório tá aqui, ó, Virtual Heart SCI. Eu tenho macros com todas as funções, tá ok? Se tiver pequeno aí para vocês verem, eu vou dar um zoom. As nossas funções, elas estão... A gente tem lá Heart Command, todas as funções aqui para nós. E importante a gente deixar claro aqui, né, que cada um dessas... que tem um começo lá, data tape, né, heart tape, heart serial, tem todas relativas a serial, tá? GUI sobre interface, tá ok? Então, agora vamos visualizar aqui o nosso código, tá? O heart virtual, ele é a parte que tem os botões, né? Então, vamos rodar ele aqui. Você digita HRT virtual e ele vai abrir para nós o código já funcionando, né, como que ele está aqui hoje, ok? O dispositivo, ele mostra para nós uma imagem, né, aquela imagem que está lá na pasta imagens, ele mostra todas as variáveis do dispositivo que está aqui. Essas variáveis a gente muda aqui para que quando ele estiver comunicando com uma ferramenta, né, de comunicação com o dispositivo Heart, você tem atuando nas variáveis e elas vão ter essas variáveis sendo atuadas. E aqui as configurações para comunicação serial. Você manda conectar ou desconectar. Se você mudar de dispositivo, ele vai mudar a figura do dispositivo e vai mudar aqui a tabelinha com as informações relativas àquele novo dispositivo. Mesma coisa se eu fizer para um FY, né, que é um posicionador, e para um DT, que é o nosso transmissor de densidade, tá ok? Essa aqui é a nossa interfacezinha, né, todo o que está lá no Heart virtual. Beleza. O Heart aquisição entra a nossa parte de fazer o super loop, né? Então o super loop vai estar aqui. Então vamos entender basicamente essa função que é bem importante. A função, ela já inicializa, né, no primeiro momento as configurações da porta, baud rate, data bit, paridade, stop bit. Por quê? Porque quando você usa esse comando varargin aqui, né, varargin, varargin no Scilab, significa que a entrada, né, o que você está recebendo na sua função é variável, tá? E aí ele tem esse arg n aqui, quantos argumentos você recebeu. Então você pode estar passando para essa função apenas um argumento, você pode estar passando para essa função até 5 argumentos. Quando for um argumento, é que você passou somente a porta e os demais ele vai utilizar aqui. Quando são 2, é que você passou esses 2 e os demais ele vai utilizar padrão. E assim sucessivamente, então a entrada aqui é variável basicamente para fazer isso, tá? Aí a gente tem uma função chamada Heart Serial Closeout, que está aqui dentro do nosso escopo de funções. Essa função, ela fecha todas as seriais que o Scilab, por ventura, esteja aberto, né? Isso é importante porque às vezes o seu programa deu um crash, fechou e a serial não foi fechada. Quando você abrir novamente e tentar rodar, ele vai dar falha, né? Então aqui ele fecha todas as seriais que porventura estavam abertas pelo Scilab, né? Se estiver aberta por outro programa, não tem problema, tá? Aqui o Heart Serial Open, né, que é a nossa funçãozinha para abrir, foi feita, né, também aqui para fazer a abertura da porta. Tá? Essa função ela é feita em TCL, depois você pode ir lá olhar o código. Tá?
e aí ela vem e faz essa concatenação das strings, que é as strings de setup de como que vai ser o funcionamento da porta. Então ele faz a abertura da porta e manda isso para a variável serial. E aí a gente começa o nosso super loop, né? O while ele vai ficar enquanto o nosso botão conectar estiver em off, né? Então, quando você apertar desconectar, o botão conectar vai para on, quer dizer, ele fica habilitado para eu mandar conectar novamente. Então, o botão conectado em off significa que eu cliquei nele e ele está conectado. Então, enquanto esse botão estiver clicado, a gente vai fazer esse loop. Aí, a primeira coisa que ele faz aqui é pegar as informações do meu arquivo, da minha tabela, tá? Que a gente já fez com que esse arquivo seja carregado, né? Então eu tenho o arquivo que está, vamos voltar aqui na imagens, então esse arquivo que foi carregado lá, o arquivo de configuração Heart, ele já foi carregado lá nas funções anteriores de interface, ele pegou todas essas informações, desculpa, não é esse aqui, ó. Ele pegou todas essas informações, né, relativas a qual o transmissor está aberto. Ele pega essas informações todas e carrega para a interface gráfica. Perfeito? Aí agora, nessa etapa que nós estamos analisando, o que ele está fazendo é pegar o que está lá nessa interface gráfica e passar, né, para esse variável chamada config transmissor. Então, essa config transmissor, ela vai estar com todas essas informações, mais especificamente, né, com a coluna 4 e 5 da nossa tabela. O Heart Serial Status é meio que o nosso interrupção aqui, né? Então ele fica checando se tem alguma coisa na serial. Se não tem, ele passa para frente e não fica rodando coisa desnecessária. Então aqui a nossa interrupção. Nós vamos falar um pouco sobre código, né, bem elaborado. Então isso aqui é um exemplo desse tipo de código. Você não fica fazendo super loop direto. Você faz a função se tiver interrupção para que seja feito algo. A interrupção, no caso, se a serial tem alguma informação nela. Se ela tivesse alguma informação, então eu entro no meu if. Aí o meu if vai fazer o quê? Eu vou ler a minha serial, passar essa informação para o frame. Então aqui está todo o meu frame. Esse read serial, ele te retorna uma string dos valores em hexa, né, onde cada byte é espaçado por espaço, né? Você tem um espaço e tem um byte. Vamos supor, todo mundo em 1 seria FF, espaço, o outro byte, e assim sucessivamente, tá? Aí, o que eu faço? Eu checo se esse frame meu é válido, né? Se não foi perdido nenhum bit. Como? Eu pego o valor de checksum, essa função aqui, ó, ela extrai o último byte do meu string frame, que é o checksum. E aqui ele faz o cálculo de todo o meu frame, né, para verificar que é o checksum. Esse 1 significa que dentro desse string frame já está contido também o checksum no final. Aí ele tem que eliminar, ele tem que fazer a conta sem esse cara, né? Quando você põe 1, significa isso. Quando você põe 0, significa que você tem, né, a string do frame sem o checksum ainda. Aí você não precisa eliminar nada, você faz a conta com tudo que tem lá. Basicamente isso. Então você faz o cálculo, pega, extrai o elemento e iguala, né? Eles estão iguais? Estão. Opa, então é um frame válido, vamos trabalhar com ele. Aí ele vai chamar o Heart Command, que é a nova função que a gente vai avaliar. Esse Heart Command, ele vai receber nesse espaço aqui, né, qual que é o comando dentro do frame, né, da string de frame, qual que é o comando. Lembra que o comando, a gente estava com ele aqui no nosso coisa, né? Ele está aqui, ó. Esse comando aqui, por exemplo, aqui é o comando 1. Então, como que ele vai fazer para nós? Ele vai pegar aqui uma outra função chamada Heart Frame Command. Né? Essa função extrai exatamente a posição do comando no Heart. Ele verifica se é longo ou short. E aí sabe onde está a posição que deve estar o comando. Extrai esse comando, só que esse comando vem em hexa. Então ele vem e transforma isso para decimal. Só que isso é um número. E eu pego e transformo ele para uma string. Então ele manda uma string, onde nessa string está o número do comando. Comando 1, 2, 3 e assim vai. E aqui ele manda o frame inteiro novamente
para essa função trabalhar, tá? Ela vai trabalhar lá e vai mandar a resposta. A resposta vai vir essa str. Aí a gente vai disponibilizar isso aqui no nosso console, né, o console aqui do Scilab. Então, a gente vai ver as informações sendo passadas aqui do que foi respondido pelo nosso dispositivo virtual, tá? E ele vai também escrever isso na serial para o dispositivo que ele está comunicando lá, seja o Pacture ou uma outra ferramenta nesse sentido, tá ok? Então vamos ver como é que o hardcomment funciona. Aqui é onde entra, né, a nossa máquina de estado. Aqui é onde entra a nossa máquina de estado, tá? Então ela vai receber o comando, então ele vai para o comando 0, ele vai fazer isso, para o comando 1 ele vai fazer isso, para o comando 2 e assim sucessivamente até, né, a gente concluir todos os comandos que a gente achar que deve ter sido elaborado nesse nosso dispositivo, tá? Comando 0, ele vai, né, a gente vai dar uma analisadinha aqui no comando 0 e no comando 1 para vocês entenderem o que a gente fez aqui, tá? Primeiro, eu coloquei aqui uma informação, né, que o device tape lá do Manufacturer ID Smart, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele, quando ele é 1, ele é o transmissor de pressão, quando ele é 2, é um transmissor de temperatura, né? Quando ele é 6, ele é o transmissor de densidade, quando ele é 7, ele é o posicionador de válvula, tá? Então, esse device tape aí, só para a gente poder ter esse entendimento, já que a gente está trabalhando com esses 4 elementos agora nesse primeiro momento. Então, o que ele faz aqui no primeiro momento? Ele vai lá nessa variável config transmissor. Essa variável ela é do tipo uma matriz. Então, você passa uma linha e uma coluna para ela. Aqui ele vai receber a linha, né? E essa linha, eu estou usando a função grep do Scilab. O que ela faz? Ela, mais uma vez, está indo lá nessa config transmissor, só que dessa vez, somente na coluna 4. Todas as linhas na coluna 4 e procurando essa string aqui, ó. Esse R significa que eu estou usando expressão regular. Em expressão regular, quando eu coloco esse acento no começo, significa que é exatamente no começo da linha. E quando eu coloco esse dólar aqui no final, significa que é exatamente no final. Ou seja, eu estou falando que a palavra tem que ser exatamente o que está escrito aqui. Se ela tiver alguma coisa no começo ou alguma coisa no final, não é a palavra que eu estou procurando. Quando ele acha a palavra, ele vai retornar aqui em qual linha que ele achou essa palavra. Então eu vou ter a linha para a coluna 5. E aí essa é a informação que eu vou estar colocando aqui, que é exatamente a informação do Manufacturer ID. Então se você pegar a nossa tabelinha, que é onde ele está fazendo essa leitura, né, você tem aqui, ó, colunas 1, 2, 3, 4. Né? Então, na coluna 4, ele está checando, por exemplo, ele quer o Manufacturer ID. Quando ele achou na linha 5. Então, linha 5, coluna 5 vai ser o 3E, né? Como a gente tinha colocado aí, por exemplo, para vocês. Se for o device tape, né, ele vai na linha 6, coluna D, né, coluna 4. Aí ele vai pegar, então, 6 com 5, vai ser o 2, tá ok? Expressão regular é porque, se você for olhar, você vai ter outro device tape aqui no meio de algumas palavras maiores, né? Aqui, ó, por exemplo, Unique Device Tape Codic. Aí ele também iria concatenar com esse cara, tá? O jeito que a gente fez foi para que isso não acontecesse, tá? Voltando ao nosso código, para a gente poder estar entendendo aqui melhor, sim. Ele construiu, então, essa string 0, essa string 1, e agora ele vai fazer a string de resposta, né? A string de resposta, ela vai usar uma outra função, que é o Heart Command Answer, né? Então, aqui ele vai construir a resposta nessa função. Essa construção da resposta recebe o frame da string e, né, esse aqui é o frame original e o frame de resposta, além também de uma mensagem, né, que está aqui uma mensagem explicando o que isso está sendo feito. Aqui ele colocou o início padrão e colocou as duas strings, né? Então o que ele fez? Ele replicou aqui o que teria que ser para a parte de endereço, né, inicial. Depois ele colocou o Manufacturer ID, depois ele colocou o Device Tape e colocou o restante do comando lá, do comando 0. Tá? Basicamente foi isso que ele fez nesse caso aqui do comando 0. Lembrando aqui, ó, comando 0, ele tem, né, exatamente aqui, ó, o 86 o delimiter, o Manufacturer ID, isso aqui ele colocou padrão, né?
Aí ele veio aqui no Device Tape e colocou os devices, é o Manufacturer ID, na verdade, que a gente também teve que colocar, Device Tape e os outros normais. Isso aqui é lá do cabeçalho, mas o comando 0, ele tem o Manufacturer ID aqui e o Device Tape aqui também, né, que ele está mandando essas duas informações aqui. Então ele tem que ser feito essa alteração aqui também, né, o que a gente não está fazendo ainda, né? Então aqui tem que ser trabalhado também essas informações. Então isso precisa ser melhorado, essa parte do código, e são aí as coisas em que vocês vão estar ajudando aí a construir, a trabalhar, a fazer direitinho, tá ok? O ler a variável primária é a mesma coisa, só que nesse momento ele está lendo o valor da variável, mas ele não está vendo o tipo da variável, né? Então a gente for olhar aqui, ó, esse 20 do comando 1, ele é o tipo da variável, né? Então você tem aqui, ó, o 20, esse valor 20 seria o tipo, que vem lá de uma enum. Essa enum ainda não está sendo analisada, nós não temos um comando ainda para analisá-la, e esse a gente precisa fazer para ele verificar o que é esse valor 20, né? E aqui ele está retornando para nós o valor que ele fez a leitura no caso do nosso transmissor aí, tá ok? Aqui ele está mandando que é sempre essa unidade, né? Então a gente tem que mudar essa unidade aí, tá? E as outras funções aí que a gente precisa também estar trabalhando. Isso aqui é só um esqueleto inicial do nosso código. Beleza? Por hoje seria só isso, né? Só para vocês entenderem aí o que é o nosso trabalho nessa biblioteca do Heart. Então a ideia é a gente construir, tá, esse dispositivo virtual como se fosse simulando aí alguns dispositivos Hearts. Então primeiro a gente tem que trabalhar com toda essa parte do protocolo, esmiuçar todo o protocolo, deixar ele todo pronto para que outras ferramentas, né, como o Patcher, como uma série de outras ferramentas aí de comunicação, a gente tem o Sharp 10, por exemplo, né, o Patcher, entenda que a gente realmente está conversando com um dispositivo físico, mas na verdade é um dispositivo virtual do tipo hard. Ok? Obrigado e até a próxima aula.